Fala galera, tudo beleza? Pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é uma ideia muito interessante, muito legal financeiramente falando, mas que também pode ser muito perigosa, tá? A gente vai analisar os prós e os contras. A ideia é, será que vale a pena eu vender minha casa, meu apartamento aí, meu imóvel, investir o valor, viver de renda passiva e alugar alguma coisa mais barata? Vamos pensar aqui. Para início de conversa, a ideia é interessante sim, tá? Como que funciona? Vamos lá. Hoje em dia, aqui no Brasil, galera, os investimentos de renda fixa estão rendendo em média 13% ao ano. Isso equivale a 1% ao mês, mais ou menos. Ah, Duda, mas onde que é isso? Tem vídeo aqui no canal, vários exemplos de investimentos que pagam mais de 1% ao ano. Vou deixar no final um card, tá? Faz conta que você tem uma casa que vale 300 mil, 500 mil, faz quando você consegue vender ela por 500 mil. Você pega esses 500 mil e investe. Esse investimento vai te render, vai te gerar renda passiva, vai pingar na tua conta 5 mil reais por mês, que é 1%. 5 mil. Você pode pegar essa grana, você aluga um lugar bem legal para morar por 2.500 e sobra mais 2.500 para você viver e fazer o que você quiser. Percebe que é um negócio inteligente? Pô, é legal isso daí. Dependendo de onde você mora, você vende tua casa, você aluga uma casa muito mais da hora que essa e ainda sobra dinheiro. Faz conta que tua casa vale a 300 mil. E hoje em dia, galera, aqui em São Paulo, qualquer casinha já vale 500 mil, tá? Não sei se você tem noção aí do valor das coisas no mercado imobiliário, mas se a tua casa vale 300 mil, você investe 300 mil, vai render 3 mil por mês, você aluga alguma coisa de 1.500 e sobra mais 1.500 para você gastar. Pode ser interessante, só que agora a gente vai analisar os riscos desse negócio. O primeiro risco é que, querendo ou não, você vai deixar de ter uma casa. Você não tem mais um imóvel no teu nome, você não tem mais uma propriedade, e isso é algo ruim. Eu já mostrei aqui no canal, galera, a opinião de todos os maiores autores principais aqui dos maiores livros de finanças best-sellers. Todos eles falam, o ideal é você ter tua casa, tá? Então, se você fizer isso, você não tem mais uma casa. Se tudo der ruim por algum motivo, você não tem nem onde cair morto e não vai ter mais seu imóvel. O segundo risco é você gastar esse dinheiro. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar. E eu vou falar direto e claramente aqui, como sempre eu faço. Se você for burro, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque é muito grande a possibilidade de você vender tua casa, investir aquele valor, começar a gastar aquele valor com viagem. Ai, olha, pô, 500 mil, mano. Vou comprar uma BMW aqui, hein? Comprar um carro, gastar, teu dinheiro ir caindo, no final você fica zerado, sem dinheiro, sem investimento, sem casa, sem nada, e começar a chorar falando que você fez a maior cagada da tua vida. Por isso que eu tô falando nesse vídeo aqui. Pra você entender, se você é sem noção e não tem educação financeira, esquece, viu? Fica com a tua casa de boa lá, dá um sorrisão e tá bom demais a vida. Mas se você vender e investir, a grana do seu investimento não é para gastar nunca. Ela nunca vai poder diminuir, ela só pode aumentar, tá bom? Segundo risco, é muito bonito a gente chegar e falar assim, ai, pega essa grana e investe. Mas eu te pergunto, você sabe investir? Tem uma grande chance também de você fazer asneira, investir no lugar errado e ó tua casa indo pro saco, ó, vendeu tua casa e o dinheiro foi pro saco. Cuidado, galera, tá? O que mais tem é gente que quer ganhar dinheiro sem ter que estudar, sem ter que ler, sem ter que aprender, bota dinheiro. Quantas pessoas você conhece, galera, que investiram e perderam dinheiro? Eu não sei quantas, mas de tantas que são. E a gente não tá falando de 1.000 reais, de 2.000, tá falando de 500 mil. Se você não sabe investir 1.000, como é que você vai investir 500 mil, cara? Entende? Você precisa saber estudar e entender tudo sobre o mundo do investimento, porque a gente tá falando de $500 mil, não de 50 reais. Outro risco que você corre é a queda da rentabilidade. Como eu falei, hoje a renda fixa, que são os investimentos tranquilos, seguro, conservador, belezinha, está rendendo ali 13% ao ano, e isso equivale a 1% ao mês. Então, se você investir 500 mil, plim, vai pingar 5 mil reais todo mês. Só que nem sempre é assim. Hoje a renda fixa está rendendo 1% ao mês. Em 2020, ela rendia 3% ao ano,
que equivale a mais ou menos 0,25% ao mês. Então, lá em 2020, quem tinha 500 mil reais, pingava 1.250 por mês. Hoje, rende 5 mil, mas há 3 anos rendia 1.250. Não paga nem o aluguel e nem sobra dinheiro para nada. E isso é uma coisa que você tem que pensar. A renda fixa está rendendo hoje 13%. Já começou a cair, tá bom? Não vai continuar rendendo isso para sempre. A previsão dos especialistas e tal é que até 2025 a renda fixa, ali a taxa Selic, que é o índice que determina a rentabilidade, enfim, não quero complicar aqui, mas tem aula sobre tudo isso aqui no canal. A renda fixa vai começar a render até 2025, vai cair para 8,5%. 8,5% já equivale a 0,68% ao mês. Isso quer dizer que daqui a 2 anos, os 500 mil reais que hoje rendem 5 pau, daqui a 2 anos vão render só 3.400, mais ou menos de 3 pau e meio. Entende o que eu tô falando? Não é garantido que vai pingar 5 pau para o resto da vida na tua conta. Se cair muito, pode ser que em 2028, 500 mil renda só R$1.000 por mês. Ai, mas e aí, o que eu vou ter que fazer se isso acontecer? Você vai ter que começar a ir para renda variável. Ações, criptomoeda, dólar, ouro, fundo imobiliário, que é algo mais complexo, que precisa de ainda mais estudo. E eu te pergunto, você está preparado para estudar sobre isso? Não fica achando que 500 mil vai render 5 mil pelo resto da vida para você. Você vai ter que começar a estudar para compensar e continuar tendo uma rentabilidade boa. E isso vai exigir estudo. O próximo risco é, pensa comigo, a tua rentabilidade vai começar a cair, isso já é certo, é uma tendência, tá? Todo especialista já está falando que vai começar a cair a renda fixa. E por outro lado, o aluguel só aumenta. Aluguel não diminui, tá? Então, os 500 mil que hoje rendem 5 mil, dá para você alugar um AP por 2 pau e meio e sobra mais 2,5, 5 mil. Só que talvez daqui a 2 anos, os seus 500 mil vão estar rendendo 3 mil. E o aluguel que hoje era 2,5 já vai estar 3 mil. Percebe que agora já não foi mais tão vantajoso? O valor que o investimento rende é o mesmo valor do teu aluguel. E se continuar caindo o rendimento e o aluguel aumentando, vai chegar uma hora que a grana que você tem investida não vai pagar nem o aluguel da tua casa. Por isso que é extremamente importante uma coisa, galera. Sempre que você tem um investimento no banco, não basta não deixar ele diminuir. Ah, eu não vou deixar diminuir, vai ser sempre 500 mil. Você tem que fazer com que ele aumente o tempo todo. Para compensar a inflação. O preço de tudo aumenta. O preço da comida aumenta, do tomate aumenta, do aluguel aumenta, da gasolina aumenta. O teu investimento tem que sempre crescer também. Então, se hoje você tem 500 mil e ele te rende 5 pau, uma parte você pode alugar uma casa e a outra parte você tem que botar para investir também um pouco. Porque daqui a 2 anos você tem que ter 550. Porque aí você vai rendendo cada vez mais e vai compensando a inflação. Senão vai chegar uma hora que a rentabilidade vai ser menor e o seu gasto vai ser maior do que o valor da tua renda passiva. Vou falar agora o último risco e depois vou dar uma sugestão que pode ser interessante. Qual que é o último risco que eu quero falar aqui? É um negócio chamado risco sistêmico. Na economia, no mundo dos investimentos e tal, a gente tem 2 tipos de risco. Sistêmico e não sistêmico. O que é o risco não sistêmico? Imagina que você gosta de investir em ações. Aí você tem ações em bancos, em energia elétrica, na Petrobras, em e-commerce. Você tem ações de um monte de coisa diferente. Se der algum problema nos bancos, você vai se ferrar. Porque você tinha ações nos bancos. Só que as outras você não vai se ferrar, porque não afetou em nada a Petrobras, a usina hidrelétrica, os mercados de e-commerce. Isso é o risco não sistêmico, é quando você se ferra em uma coisa, mas você tem outras coisas que você não se ferrou. Por isso que é importante diversificar. O que é o risco sistêmico? É um problema que afeta o sistema inteiro, afeta a economia, afeta as empresas, afeta o país, afeta a taxa de juros, a inflação. É um negócio que afeta tudo. Foi o que aconteceu na Argentina, por exemplo. Aconteceu um bagulho lá que zoou o país inteiro. E por que eu estou falando isso? Se todo o seu dinheiro está investido num banco ou numa corretora e acontecer ou um risco que afete só os bancos, ou um risco que afete o país inteiro, você vai se lascar. Você vendeu tua casa, botou 500 pau lá no banco.
Ah, vou diversificar em 2, beleza. E se acontecer um problema grave aqui no Brasil, que é afetar toda a economia e os seus investimentos começarem a não valer nada? Você está na roça. Ah, Duda, mas é muito difícil acontecer isso, né? É muito difícil, mas na Argentina e na Venezuela aconteceu. Então, às vezes, é bom você ter um imóvel do que ter todo o dinheiro no banco, porque se der ruim, você perde tudo de uma vez. Por isso que é importante diversificar, ter dinheiro em dólar, em real, em criptomoeda, em ações, em imóveis, em terrenos. Assim você diversifica e evita de correr tanto risco. E agora eu quero dar uma sugestão para você que pode ser um meio termo interessante. Faz quando você tem uma casa, aí Duda, eu queria vender ela e investir tudo. Beleza. Uma possibilidade é você vender tua casa por 500 mil, 600, 400, 800, quanto for. Compra um apartamento na planta à vista. Você vai conseguir um bom desconto. Por exemplo, aqui em Osasco tem apartamento por 230 mil, com 2 quartos, vaga na garagem e tal. Se você chegar lá e paga à vista, você consegue reduzir bem aí para 200 mil ou até menos. 500 mil é o preço da tua casa. Você compra um AP na planta por 200, vai continuar tendo uma casa, você vai ter seu imóvel. E ainda sobra 300 para você investir e aí pingar 3 mil reais na tua conta todo mês. Entende? É uma possibilidade que não é tão arriscada, porque você vai investir, vai ganhar uma grana, mas ao mesmo tempo você não vai deixar de ter um imóvel, vai ter um APzinho, que é pequeno, 40 metros, 45, tudo bem. Você pode ter, vai morar, ou você pode alugar, ou fazer o que você quiser, mas você continua tendo uma casa. E eu te aconselho, nunca deixe de ter casa. O raciocínio que eu estou falando aqui de você vender e investir é interessante? É, mas ainda assim eu prefiro ter uma casa. Então, eu não venderia meu AP, investiria e ficaria morando de aluguel. Eu faria isso que eu estou falando, compraria um APzinho, nem que seja um apartamento pequeno de 40 metros e investiria o resto. Continuo tendo minha casa e posso alugar para alguém e ganhar ainda mais renda passiva. Beleza, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês, algumas ideias aqui. E lembra, você tem que estudar e ser inteligente, porque a gente está falando de um valor alto, você não pode fazer besteira. E segundo, você não pode fazer isso na impulsividade, na emoção, não. Você tem que parar, planejar, organizar suas ideias, raciocinar e estudar antes de começar a fazer isso. Beleza? Vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal. Tamo junto, é nóis, galera!